Olá, investidores! Eu sou a Glória Casella e sejam bem-vindos ao canal do BTG Pactual Digital. Para receber todas as nossas novidades, é só se inscrever aqui, que toda semana tem um vídeo novo para você. Estou aqui ao lado do Albano Franco, que é sócio e responsável pela área de crédito corporativo do BTG Pactual Asset Management. Tudo bom, Albano? Tudo bom, Glória? Muito obrigada pela sua participação no nosso canal. Obrigado a você, é um prazer. Hoje vamos falar sobre o BTG Pactual Crédito Corporativo, um fundo de investimento ideal para quem quer sair da renda fixa tradicional e aplicar em fundos com objetivos de retorno acima do CDI. Albano, o que é exatamente o crédito corporativo? Bom, Glória, o crédito corporativo é um fundo que nasceu ali no final de 2011 com o objetivo de segregar um pouco o risco, o perfil, os nossos clientes que queriam ter acesso ao crédito e não somente aquelas classes de ativos misturadas no multimercado, ou seja, no multimercado ele tem risco cambial, eventualmente risco de juros ou risco de renda variável de bolsa, e segregando esse risco em um fundo só para crédito, a gente conseguia ter um pouco menos de volatilidade no resultado, ou seja, as cotas mais estáveis, e aí sim separar um pouco esse perfil, né? Ter o cliente em uma classe de ativos que ele realmente estava exposto, que ele entendia essa segregação e essa exposição. Você pode explicar um pouco para quem não conhece esse conceito de crédito privado? Claro, o crédito privado no Brasil é relativamente recente, né? O fundo nasceu ali no final de 2011, tinha muito pouco mercado secundário, um mercado muito restrito, e um mercado que, na minha opinião, tem que crescer muito, porque esse nicho, esse miolo da carteira dos investidores, ou seja, entre a renda variável, que é um extremo de risco, ou aquele private equity, que ficou um pouco na moda no Brasil, né? Você ter risco de equity, ou seja, risco de ser acionista de empresas no mercado não público. E esse miolo mal atendido. No outro extremo, você tendo o money market, ou seja, opções com baixíssimo risco, ou sem risco, teoricamente, que é o risco Brasil, para nós que estamos aqui, e você faltava esse miolo da carteira, quer dizer, tinha um extremo, tinha outro, e o crédito nunca foi muito bem representado, nunca foi uma opção muito bem oferecida pelo mercado. Então eu acho que o crédito tende muito a crescer, claro, principalmente depois desses juros indo para, enfim, 14, voltando para 7, indo e voltando. Eu acho que as opções de ganhos com risco de mercado, juros, ou mesmo o câmbio, que tem ficado um pouco mais estável, se reduzem e o crédito passa a ser uma boa opção dentre essas que eu comentei. Como você falou, no ano passado a gente tinha uma taxa Selic com 2 dígitos e hoje estamos a 7,5% ao ano. O que isso afeta o investidor do crédito corporativo? Eu acho que fica mais fácil da gente conversar sobre crédito, né? Se antes a gente, para conversar sobre crédito, falava em um spread de crédito, ou seja, um custo para as empresas além do CDI, além do que o governo paga, de, vamos dizer, 1, 2, 3%, quando essa taxa básica é de 14, 15%, o investidor às vezes não se dá o trabalho, né, de tomar um risco de crédito, ou seja, emprestar dinheiro para uma empresa via fundos, para ter esse excesso de retorno. Quando você tem uma inflação de 3, 3,5%, enfim, uma taxa Selic de 7,5% migrando para 7%, as coisas começam a fazer sentido. Você começa a ter um spread de crédito de 2%, as pessoas já começam a entender que talvez valha a pena sim correr um risco de crédito para ter um excesso de retorno, um retorno além dos 7 ou 7,5% que a gente vem tendo hoje, com risco de Brasil, né? Então acho que essa é a principal mudança de paradigma. Acho que juros baixos vão fazer com que as pessoas entendam que o spread de crédito está ali para pagar esse excesso de risco, que a probabilidade dessa empresa não honrar seus pagamentos está embutida nesse excesso de taxa de retorno, e que no futuro, conforme as coisas forem acontecendo, esse excesso de retorno vai pagar por essa probabilidade pequena da empresa não honrar seus compromissos com o fundo. Aproveitando que você está falando disso, já teve algum default ao longo desses 5 anos que o fundo existe? Eu costumo dizer que se um fundo de investimento que aplica em crédito privado não passou por um mau momento, é porque ele realmente não fechou um ciclo, enfim, principalmente ao longo desses últimos anos no Brasil. É notório, né, que muitas empresas passaram por dificuldades. Então, se você não passou por um mau momento, é porque você não estava vamos dizer assim, numa fronteira eficiente ali, aproveitando todas as oportunidades que você tinha à sua disposição. No nosso caso, ali no início de 2016, foi um momento de 2 meses um pouco ruins, tá? Não teve nenhum evento de default específico, mas foi um momento ruim. Em 70 meses do fundo, até hoje,
foram esses 2 únicos meses que nós tivemos rentabilidade mensal abaixo de 100% do CDI. Então isso ilustra um pouco o perfil de risco do fundo, a volatilidade do fundo, mas responde um pouco a sua pergunta. Quer dizer, não especificamente, inclusive o perfil das empresas que emite dívida no Brasil é um perfil muito conservador, o que a gente pode chamar, talvez não de investment grade, que nem o Brasil mas de high grade, né? Então são empresas de primeira linha, muitas delas com, enfim, todas abertas, muitas delas com ações listadas em bolsa. Então realmente é uma probabilidade muito pequena ter um default em fundos com esse perfil, mas sofrem de acordo com a marcação a mercado natural, mas faz parte do jogo. Como que você faz a análise dos ativos que compõem a carteira do fundo? Bom, é uma análise fundamentalista, né? Uma análise muito semelhante à análise que a gente vê de fundos de renda variável, né? Fundamentalista, ou seja, você estuda a empresa, estuda através de um modelo de fluxo de caixa, através do estudo do caso, a capacidade que essa empresa vai ter no futuro de honrar seus compromissos financeiros. Só é importante lembrar que no crédito, dentro da estrutura de capital das empresas, você está um nível acima, ou seja, você tem prioridade em relação ao acionista. Então, por ser dessa forma, naturalmente você tem menos retorno por correr menos risco, mas tem menos volatilidade. O que a gente viu no Brasil, aliás, ao longo desses últimos anos, foi que muitas empresas acabaram não trazendo bons retornos para os seus acionistas, mas honraram suas dívidas. Então, muitas vezes, nesse caso específico de crise brasileira ao longo dos últimos anos, ser credor foi um bom negócio. Então, com certeza, em muitos casos, não foi bom negócio ser acionista de diversas empresas. Mas, no nosso caso do fundo, foi muito bom negócio ser credor de diversas delas. Qual que é a diferença entre o investidor pessoa física aplicar em crédito corporativo ou num fundo de crédito corporativo? Eu acho que a principal diferença está na diversificação, na capacidade que nós temos através de um fundo de investir em, enfim, 30, 40 nomes e diversificar o risco, né? Em crédito é muito bom que seja realmente diversificado e não concentrado. A gente não está falando aqui de um fundo de renda variável onde você vai ter 8, 10 nomes. A gente está falando realmente de um leque mais amplo, exatamente para poder diminuir o risco. A diversificação serve para isso. Outra vantagem grande é que o mercado de crédito mudou ultimamente. A gente está com o mercado secundário muito mais robusto. Você tem hoje oportunidades através do mercado secundário, ou seja, não através simplesmente de uma boa emissão e carregar o papel até o vencimento, e sim comprar uma emissão no mercado primário ou mesmo depois de já ter sido emitida e vender com preço melhor, ou seja, uma taxa mais baixa, para um terceiro através do mercado secundário. Isso no Brasil hoje já é relevante, já existe um mercado secundário de crédito. E a gente pode falar, através da nossa experiência de 6 anos do fundo, que esse mercado de crédito, mercado secundário, se desenvolveu muito. E hoje é relevante para que a gente possa fazer a oxigenação dessa carteira, né? Realmente comprar coisas que nós julgamos que têm um bom preço, vender a partir do momento que nós temos uma ideia de que já está num preço justo ou caras, enfim, o mesmo racional de uma carteira de bolsa, enfim. Mas eu acho que outro grande benefício é você estar próximo dos bancos que emitem, que ajudam as empresas a emitir. Então, você estar próximo dos bancos que estruturam as operações te permite ter acesso a boas operações meio que na nascente e não esperando o mercado secundário através, enfim, de uma segunda oportunidade. O mercado no Brasil ainda é relativamente concentrado na parte dos compradores e fazer parte de um time, de um fundo que é realmente um grande comprador, te dá acesso através do fundo a essas boas oportunidades. Você falou muito da análise fundamentalista das empresas, mas o cenário macroeconômico do país afeta as suas escolhas? Sem dúvida. Hoje a gente também é cercado, temos um time de economistas que nos auxilia, né, que nos passa os cenários macro, e é uma coisa que está intimamente ligada. Se o Brasil não for bem, basta ver o exemplo das agências de rating, né? Muitas vezes elas dão downgrade nos bancos brasileiros, porque está todo mundo meio que subordinado ao risco Brasil. Todo mundo aqui dentro, operando, pelo menos as empresas que operam dentro do Brasil, estão sujeitas ao que acontece com o país. Não à toa, a piora que a gente viu de Brasil, né, ao longo dos últimos anos, foi refletida nos balanços das empresas. Agora o que a gente está vendo talvez seja uma inversão, uma recuperação da economia brasileira, e isso, sem dúvida nenhuma, vai se refletir na capacidade de pagamento dessas empresas.
E o melhor indicador para isso realmente é a taxa de juros, que a gente vinha comentando. É muito mais fácil você pagar suas dívidas quando você tem uma taxa básica de 7,5 migrando para 7, do que quando você tem uma taxa básica de 14. E, aliás, é um comentário, quer dizer, empresas que captam dinheiro a 14, como a gente viu há pouco mais de um ano, mais um spread de crédito, 16, 17, é muito difícil ponderar ou pensar em bons negócios que se desenvolvam pagando tantos juros, né? Então é natural que os balanços fiquem mais saudáveis e as empresas agora comecem a pensar em investir, não mais em emitir dívida para fazer rolagens de dívida ou se manter vivas ou com uma estrutura de capital minimamente saudável. O que a gente quer ver agora é realmente as empresas começarem a tomar dinheiro para bons fins, para investimento, né? Agora, para quem está assistindo o vídeo e quer aplicar no fundo, qual que você diria que é o perfil de investidor ideal? É um perfil de risco moderado, eu diria, porque é crédito privado, mas de qualquer forma está sendo mal atendido entre o que ele tem em bolsa e o que ele tem na liquidez diária, ou seja, no que muita gente chama de money market, nos fundos de liquidez para todo dia, com baixíssimo risco ou zero, fundo caixa, com baixo risco. Então esse miolo da carteira, que nas economias desenvolvidas é muito bem atendido, realmente eu acho que vai entrar no radar de muita gente, porque, de novo, voltando a tudo parte do juros. Com juros a 7, a gente começa a ter uma conversa lógica e que faz todo sentido você aplicar no crédito, ou seja, emprestar dinheiro para empresas que vão, enfim, ter um uso para esse capital. Tá certo, Albano, muito obrigada pela sua explicação. Obrigado a você. E se você tiver qualquer dúvida, os nossos assessores estão à disposição no e-mail atendimento@btgpactualdigital.com. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Olá, se você gostou, curta o vídeo, mande uma pergunta ou um comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para receber todas as novidades. Obrigada e até a próxima.